Olá, boa noite. Minha dupla é formada por mim e Karine e ficamos como tema de estágio: Educação Infantil, o professor se reinventando na era digital em tempos de pandemia. Este paper apresenta o resultado de um estágio online na educação infantil, onde o tema central abordado é a reinvenção do professor na era digital com os tempos de pandemia. Como se reinventou? Como utiliza os recursos digitais? E etc. Nosso objetivo geral foi analisar o processo de adaptação do professor no período do isolamento social na creche municipal da cidade de Campina Grande. Objetivos específicos: analisar o processo de adaptação do docente na era digital em tempos de pandemia, na cidade de Campina Grande, PB, no bairro das Malvinas. Mostrar as estratégias que os docentes tomaram para atrair as crianças de forma remota. Promover exemplos de material de apoio pedagógico, para que o professor possa realizar uma aula mais atrativa para os alunos de educação infantil com crianças de 4 e 5 anos do pré-1. De que forma foi feita? Sobre o ângulo metodológico, essa pesquisa foi feita através da coleta de dados da professora da creche, Severino Cabral, da sala do pré-1 no turno da manhã, onde a mesma se dispôs a responder a pergunta: como foi a adaptação do novo ensino remoto durante a pandemia? E em cima dessa pergunta foi feita uma análise em suas aulas remotas, considerando que estamos passando por um momento de pandemia, de isolamento social. O estágio foi realizado online, onde o respeito sobre o afastamento social foi usado. A creche escolhida para o estágio está funcionando de forma remota, onde a metodologia adotada e a postagem de videoaulas, áudio e links do YouTube no grupo do WhatsApp e chamadas de vídeo pela sala do Message. A professora utiliza o app do WhatsApp de segunda a sexta para postar seus vídeos com a explicação de sua aula de forma sincrônica, contando histórias, fazendo brincadeiras, cantando, brincando, trabalhando as letras, a cultura e etc. E uma vez por semana é uma aula pelo Message. A creche Campo de Pesquisa atende do maternal 1 ao pré-1. A pesquisa foi feita na sala do pré-1, onde foi observado 8 alunos de uma turma de 28 matriculados, pois são esses que participam ativamente do grupo. O estágio ocorrerá de forma virtual. O planejamento realizado será respeitado a metodologia aplicada pelas professoras através do plano de aula em anexo. Meu nome é Karine, faço parte da Uniaselv e da turma de pedagogia. Nosso trabalho, eu fiquei com a parte de vivências do estágio e as considerações finais. Nossas vivências de estágio foi bem interessante, porque pudemos observar como o professor ele se renovou através das tecnologias. Fizemos nosso estágio na creche municipal Severino Cabral, que encontra-se aqui em Campina Grande, e suas aulas funcionando de forma remota, né? Toda a creche fechada e as aulas de forma online e remota. Com atendimento nas plataformas do WhatsApp, Google Meet e Google Classroom. As turmas de maternal ao pré estão utilizando de metodologias indicadas pela Secretaria da Educação, daqui mesmo de Campina Grande, as interações brincantes. Uma vez por semana, as professoras recebem esse planejamento com essas interações, e essas interações não são obrigatórias, elas na verdade são um norte para que a professora possa se basear no tema da semana. Foi observada na turma do pré-1, qual foi nosso estágio, numa turma de 28 alunos, porém, ativamente participando do grupo de WhatsApp só tinham 8 alunos. E aqueles que não podiam participar por algum motivo de o pai trabalhar e a criança ficar com a avó e a avó não saber mexer na plataforma digital,
Ou caso a família seja muito carente e não possui internet ou celular, então as atividades eram feitas pela professora e entregue à diretora via WhatsApp para ela poder imprimir e os pais poderem buscar lá na creche. Só assim as crianças teriam 100% de aproveitamento das aulas também, igual aquelas que estavam tendo online. As aulas eram em vídeos ou links do YouTube e sempre eram postadas às 8 horas da manhã. Durante um dia na semana, que seria toda sexta-feira, a aula era síncrona, ou seja, era aquela aula de videochamada em que o aluno ele participava ao vivo com a professora, né? Para ter a socialização entre eles, porque as crianças já estão em um momento de não poder sair, não poder estudar juntas, então pelo menos uma vez na semana elas se viam através desta videochamada. E durante a semana que foi realizado esse estágio, de 24 a 28 de maio, falava sobre os animais e a tecnologia e sustentabilidade. Então, houve essa chamada de vídeo, a professora fez as adaptações necessárias para que essa aula parecesse uma aula presencial, né? E a criança pudesse interagir umas com as outras e com a professora também. Então, as considerações finais do nosso trabalho é que o estágio não só possibilita uma nova experiência, mas também nos faz enxergar as vivências e as dificuldades que um professor passa em sala de aula com falta de recursos. Notamos que a casa da professora observada virou uma sala de aula, pois faz adaptações na parede com cenário infantil. Utilizou recursos feitos por ela para a contação de história, procurou um meio mais parecido com sala de aula presencial, para que as crianças pudessem interagir cada vez mais nas aulas. E com isso, né, a pandemia, junto com o isolamento social, nos mostrou que somos capazes de enfrentar o desconhecido, pois para muitos professores a tecnologia para a educação não era tão conhecida e utilizada como é hoje. Podemos perceber que a área da educação vence desafio todos os dias, por isso é tão importante as formações para os professores, pois os mesmos poderão ficar informados, atualizados e sempre caminhando junto com a tecnologia, que veio agora para revolucionar mais do que já tinha revolucionado, né? Então, assim, o professor ele não vai ficar para trás. O professor, junto com essas formações, ele vai poder se renovar, poder saber como adaptar os recursos que ele tem em casa para fazer uma aula mais atrativa, mais divertida, uma aula mais objetiva, simples e objetiva. Então é isso. Espero que tenha gostado do nosso trabalho e agradecemos.